A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, Hoje, Graças a Deus, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Grato a Deus por ter nos trazido até aqui, nos sustentado, nos dado graça, abençoado as nossas vidas, amados irmãos? E a vida de todos meus irmãos em Cristo Jesus. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque tá meio complicado o negócio aqui, irmãos. Tá meio estranho tudo isso aqui, Tá meio tudo muito improvisado, mas Deus é bom em todo o tempo e vai dar tudo certo em nome de Jesus, E que nós vamos meditar aqui, irmãos, em algo maravilhoso que isso acontece na vida de todos aqueles que são ungidos de Deus, irmãos? Não é uma história isolada, não é uma história diferente, Porque todos aqueles, que são ungidos por Deus, que já nascem ungidos por Deus, todos passam por uma situação extremamente difícil, Até chegar o dia de cumprir o plano de Deus na vida deles e todos ver Deus na vida dessa pessoa e dizer, não adiantou a gente lutar contra ele. Deus era com ele o tempo inteiro, independente de qual situação essa pessoa estivesse. Deus estava junto. Vamos meditar aqui, irmãos, na palavra de Deus que fala a respeito dos sonhos de José, Que a palavra de Deus vai nos dizer. Eu vou começar aqui no versículo 2, que fala: estes são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, e apacentava e as ovelhas com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zíper, mulher de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu pai, Israel, e amava José mais do que todos os filhos. Aqui está a chave, Que José é um jovem de 17 anos, mas ele tem um testemunho tão grande que isso atraía para ele o amor e a admiração do pai. Aqui fala por causa que ele era o filho da velhice, mas o último filho de Jacó foi Benjamim, o irmão caçula de José. Aqui, na verdade, diz que todos são filhos, Mas o amor, aquele aconchego é uma conquista de dia a dia. A gente ama os nossos filhos, mas há uma diferença entre a conduta dos filhos. E aqui está a diferença onde estava. Diz que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de variadas cores. Aqui começou o ciúme, Porque quando eu dou um presente para um filho diferenciado, eu estou mostrando para os outros filhos que eu tenho mais prediletação por aquele filho, que aquele filho é mais precioso do que os outros, e isso vai despertar uma ira, uma raiva, não contra mim, mas contra o meu próprio filho, que eu demonstrei prediletação a mais. Isso vai dar revolta nos outros filhos. Por isso que mesmo nossos filhos, não sendo iguais, assim como não é igual os nossos dedos na nossa mão, nós temos que tratar com igualdade, para que não haja vítima dentro da família. Aí aqui vai acontecer que, eu vou pular agora para ir bem lá adiante. Aqui vai dizendo, e vendo, pois, os seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram e não podia falar com ele pacificamente. Quer dizer, tratava José com hostilidade. Eles não tratavam José com amor de irmão. Era sempre com alfinetada. José era rejeitado pelos irmãos por causa do amor que Israel tinha, a prediletação de Israel para com José, E no versículo 5 vai falar, e José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiavam ainda mais, e disse-lhe, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atento
os molhos de no campo, e eis que o meu molho se levantou também e ficava em pé, e eis que os molhos rodeava e se inclinava ao meu molho. Aqui ele está dizendo dos molhos de trigo. Quer dizer, os 11 molhos eram os irmãos dele. E o molho dele também estava em pé, só que os 11 molhos se encurvavam diante do molho dele e o molho dele continuava em pé. Quer dizer, esse sonho aqui para os irmãos dele já foi uma coisa demais, demonstrava, os irmãos dele entenderam que ele era elevado e que ele seria superior a eles, sendo um dos penúltimos filhos de Jacó, mas ele seria superior a todos os outros irmãos mais velhos, inclusive o primogênito, ele seria mais elevado. Aqui Deus deixou bem claro, aqui no sonho dele, todos os irmãos entenderam isso. Então lhe disseram os seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás, terás domínio sobre nós, por isso ainda mais o odiava, por seu sonho e por suas palavras. Por isso, amados irmãos, é bom a gente não contar os nossos planos para ninguém, nem os nossos sonhos, porque isso traz inveja, atrai raiva, porque a palavra de Deus diz que aquele que verdadeiramente ama os seus irmãos, diz que se alegra com quem se alegra e chora com quem chora. Essa é uma ordenança de Deus. Só que no caso, e no nosso caso, nós temos que ter cuidado. Quantas inveja ministerial existe, irmãos? É o que aconteceu aqui. Isso aqui é uma inveja clara entre os irmãos. Isso fala conosco, com a nossa irmandade, que nós temos que vigiar. O sonho que Deus dá para você a respeito do seu ministério, a tua chamada, o seu dom precioso, você não deve contar. Que Deus te use no momento certo e na hora certa. Mas não abra sua boca, não conte para os irmãos o que Deus te deu. Porque no momento certo de Deus te usar, Deus vai te usar. E vai se cumprir e as pessoas vão ver que você é usado na mão de Deus, mas não conta. Aguenta firme. Esse aqui é um conselho de Deus para mim e para todos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aguenta firme, não conta. Porque é muito sério, é uma coisa maravilhosa isso aqui, é um conselho de Deus para nós, né? E no versículo 9 vai dizer, e teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse-lhe, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Oh, Jesus Cristo! É muito claro isso aqui, né? E nesse sonho aqui, até o próprio pai dele se incomodou. Até Israel ficou incomodado, né? Porque aqui, o que aconteceu aqui, né? Então, contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos se inclinar perante a ti na terra. Esse sonho aqui, até o pai dele ficou aborrecido e preocupado. Falou, porque essa aqui é uma coisa muito séria. Jacó ficou preocupadíssimo. Repreendeu ele para mostrar para os outros filhos que não concordavam com aquilo, para ver se disfarçava o ódio dos outros filhos sobre José. Mas Jacó sabia que isso aqui era uma grande realidade de Deus para a vida de José. Ele sabia. Ele ficou assim, ele repreendeu, preocupado com a segurança do filho. Porque foi algo assim grandioso de Deus, essa visão que Deus deu para José, esse sonho. E nisso aqui Jacó estremeceu dentro dele e repreendeu José para a própria segurança de José e para mostrar para os outros filhos que ele não concordava com isso, que isso era sonho de jovem, que não era verdade, para despistar o sentimento de ódio e de inveja dos outros filhos sobre José. Não é que ele não acreditou.
é que ele se preocupou demasiadamente com a segurança do filho ali. Ali ele ficou desesperado. Jacó ficou desesperado ali a respeito da segurança de José, né? E seus irmãos, pois, invejaram, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza que o seu filho seria grande na terra. Seria grande. E ele tinha aquela preocupação, ele guardava, ele reteve isso no coração dele. Né? No versículo 12 vai falar: e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém. Quer dizer, Deus revelou para Jacó, que é Israel, é a mesma coisa, que os filhos estavam mentindo, ele não estava em Siquém. E enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Jacó falou: vou te enviar, meu filho, até teus irmãos, que diz que foi apacentar em Siquém. E José chega para o pai e fala: eis-me aqui, pai, me manda, me envia, eu vou. Porque ele era um filho obediente. E um filho cheio de Deus, obediente, um filho que só dava prazer para o pai, só alegria. E no versículo 14 vai dizer: e ele lhe disse: ora, vai-te, vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. E José achou um homem, porque eis que andava errante pelos campos, e perguntou o homem a José, dizendo: o que procurai? E José disse para o homem: procuro meus irmãos. E disse-lhe: peço-te que onde eles apacentam. José perguntou para o homem errante: onde meus irmãos apacentam? Porque ele disse que vinham e eram apacentar em Siquém, e eu passei por lá e eles não estão. E o homem responde para José, disse: aquele homem, eles foram porque ele ouviu dizer: vamos a Dotã. E José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e o achou em Dotã. Eles mentiram para o pai, eles não foram apacentar as ovelhas onde ele disse que iria, eles não foram, eles eram mentirosos e enganadores, eles enganavam o pai, né? E José só achou ele porque encontrou esse homem que andava errante no campo, e esse homem deu notícia para José onde estavam os irmãos dele. Eles eram mentirosos, eles enganavam o pai, né? E aqui José acha os irmãos. E é o que acontece. E ouviram de longe, antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para matarem. E disseram um para o outro: eis, lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador mor. Quer dizer, era assim que eles tratavam o irmão, por inveja, né? E aqui o que aconteceu? E vindo, pois, agora, matamo-los. E lancemos numa destas covas, e diremos que uma fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. Eu quero ver a realização dos sonhos de José. Nós vamos matar, jogar ele numa cova, vamos mentir para o nosso pai que uma fera devorou o nosso irmão. E aí eu quero ver o sonho de José ser realizado. Aí, irmãos, a gente vê, né, pessoas que têm chamado maravilhosos por Deus, né? Quantas perseguições a pessoa sofre desde criança dentro do lar, na adolescência, na vida da juventude, muitas vezes depois de casado, quantas traições, quantas calúnias. Muitas vezes a pessoa é jogada até no vício, até mesmo na droga, porque Satanás vai usar de todos os meios para destruir essa vida, para que essa vida não se cumpra nessa vida o plano de Deus.
Aqui, eles quiseram matar o irmão. Deus não permitiu que eles matassem, porque Deus tinha um plano muito grande na vida de José. Aqui na vida de José, fica mais ou menos bem comparativo com a vida da rainha Esté, né? Como Mardoqueu falou para a sobrinha dele. Quem sabe que é para esse tempo que Deus te trouxe até aqui, quando colocou ela no harém do rei Assuero, para que ela defendesse o povo de Israel, né? Aí Mardoqueu fala, né, para a sobrinha. Quem sabe é para esse tempo que Deus te trouxe até aqui, para salvar o seu povo, que de estar lá no harém foi escolhida pelo rei Assuero e se tornou a rainha Esté. É muito sério isso, irmão, nas nossas vidas. É muito sério isso. Para José chegar ao nível que ele chegou, para ser governador do Egito e para salvar sua própria nação da fome, salvar os teus irmãos, todo aquele pessoal do tempo da seca, dos 7 anos de sequidão e de fome pela região. Foi necessário ele passar por tudo isso. E Rubens chega, né, e livra o seu irmão da morte, mas vende ele como escravo para o Egito. E lá na escravidão do Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, que é uma história que todos nós já conhecemos. E lá ele é vítima da mulher de Potifar. E preso inocente, como se fosse um homem que tentasse estrupar a mulher do seu patrão, do seu senhor. E lá da prisão, Deus usa ele para fazer uma revelação profunda a 2 prisioneiros. E esses prisioneiros, um é degolado, como de fato Deus usou ele, falou que ele seria decapitado, e o outro volta para servir o rei no palácio. E graças a esse um, chegou o dia que Deus dá o sonho para Faraó. E nesse sonho ninguém conseguia interpretar esse sonho. E esse copeiro vai e se lembra de José lá na prisão. E chega até o rei e conta a respeito de José, que sabe interpretar sonho, que é um homem usado por Deus. E chama José. E José interpreta o sonho de Faraó. E ainda dá a solução de como guardar alimentação para os 7 anos vindouros de fome, que era 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. Que durante os 7 anos de abundância tinha que armazenar para o país suportar os 7 anos de fome que viria. E precisava construir cílios para armazenar. E o rei então entende que só um homem com a sabedoria de Deus tinha aquela mente que José tinha, que era Deus usando José. E o rei nomeia José como governador do Egito e entrega toda essa obra da mão de José. E dentro do Egito só um homem era superior a José, o próprio rei. Ele era a segunda pessoa do rei em todo o país. E onde ele passava, todos tinham que se curvar. E a fome, nos 7 anos depois, vem a fome por toda a região. E aonde vai parar os irmãos de José no Egito? Para buscar alimento. E quem está lá governando o Egito? Quem é a pessoa que fica frente a frente com os irmãos? E quem é que vê se cumpriu os 11 molhos de trigo se curvando na frente dele? José. Viu os 11 irmãos dele ajoelhar diante dele. Os molhos de trigo. Lá se cumpre o sonho que Deus deu para José. Eita Deus! Amados irmãos, se qualquer um de vocês, assim como eu já passei e passo, está passando por perseguições, por uma luta ferrenha que tem hora que você pensa que não vai suportar, levante-se em nome de Jesus. Suporte todo o sofrimento com dignidade e honra, como José suportou.
que até mesmo dentro da prisão ele tomou conta daqueles presos, ele zelou, ele cuidou com amor, aonde ele estava, o amor estava com ele, aonde ele estava as coisas prosperavam, tudo que ele colocava a mão prosperava, havia limpeza, havia amor, não, sem olhar para o seu próprio sofrimento, cuidava de quem estava ao redor dele com amor. Lembre-se de José quando você estiver sendo perseguido, caluniado, humilhado, massacrado. Lembre-se de José. Tudo o que ele passou para depois receber a honra que ele recebeu. E todos contemplar a honra que ele recebeu. Porque antes de sermos honrados, nós precisamos passar por um crivo, por grandes provas. Mas passar por essas provas com honra, com dignidade, para sermos aprovados diante de Deus. Assim como José foi aprovado e aprovado por Deus. É exatamente isso. Ele passou por provas duras e Deus provou ele porque ele passou por todas as provas. Ele venceu todas elas de cabeça erguida, com honra, com dignidade e com fé, sem vacilar. Tenhamos esse patriarca da fé como um exemplo, porque José é uma tipificação da pessoa bendita de Jesus, de perseguição, de sofrimento, e com longanimidade, com paciência, suportar a dor e depois perdoar os seus perseguidores, como ele perdoou os irmãos deles. Ele perdoou todos os irmãos. E ainda disse para os irmãos, foi necessário tudo isso, para que nesta época eu esteja aqui, para socorrer todos vocês. E trouxe todos para perto dele. Amados irmãos, só quem tem Deus na vida, só quem verdadeiramente entende a obra de Deus na vida, para passar por tudo que José passou e ser aprovado e vencer, ser exaltado como ele foi exaltado. Eu deixo essa palavra nesta manhã para meus amados irmãos e mais uma vez eu falo para vocês, guarde os seus sonhos. O que Deus deu para vocês, guarde. Porque nem todo mundo vai ficar feliz com a sua vitória. São poucos, amado, que ficam felizes com a tua vitória. São poucos. Então, guarde para o seu próprio bem, tá? Guarde os seus sonhos, tá? E viva eles, porque vocês sabem que a luta vai vir, mas guarde. Em nome de Jesus, eu deixo um abraço para todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu não sei que horário vocês vão ouvir esse vídeo. Eu peço a vocês para vocês visualizarem, tá? Enviar para muitos, tá? Em nome de Jesus, tá? Dê seus joinha, porque isso é muito importante para fazer o canal crescer, irmãos. E o YouTube enviar para várias pessoas, tá? Se inscreva nesse canal. Envie para os seus grupos, em nome de Jesus, tá? E visite lá o Instagram, tá? Porque a irmã Maria também está lá no Instagram, tá? Visite lá, tá? E quem estiver lá no Instagram, venha para o YouTube, tá? Em nome de Jesus, tá? Irmã Maria dos Prazeres, dá um abraço para todos vocês e fique todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém e amém.